E aí, alunos da primeira série, como que vocês estão? Aqui é o professor Eduardo de História e hoje nós vamos falar sobre o mundo islâmico, sobre o islamismo, tá? Vamos conhecer o mundo árabe, o islamismo, essa religião monoteísta que só cresce nos dias atuais. Então vamos ver quais são os objetivos da nossa aula. Os nossos objetivos são: vamos compreender as características do islamismo e conhecer o processo de expansão do islamismo. Então, quais são as características desta religião e o processo de expansão da mesma? Beleza, galera? Você lembra qual que era a cidade principal do islamismo, pessoal? Qual será que é a principal cidade, a cidade mais sagrada para o Islã? Vocês lembram? E você lembra quem que foi Maomé? Quem que foi Maomé? Mohammed, né? Quem que foi esse tal Maomé? Então, pessoal, o principal centro religioso islâmico, né, é Meca, na Arábia Saudita. Atualmente, na Arábia Saudita, como vocês podem ver aqui, na Península Arábica, né, em que a gente tem o Iêmen, Omã e a Arábia Saudita. E Meca está localizada ali, próximo ali, mais ou menos, ao litoral ali da Península Arábica, tá? E ela é a cidade mais importante para o Islã. E o criador do islamismo foi o Mohammed, o Maomé, né? Em que ele vai espalhar os seus ensinamentos no século VII pela Península Arábica, tá bom? Aqui, pessoal, a gente tem uma fotografia de um muçulmano. Na verdade, são dois muçulmanos, né? O que será que eles estão fazendo aqui nessa fotografia? Vocês conseguem perceber? E qual o significado desse gesto, pessoal? Vocês sabem? Aqui, pessoal, só para a gente responder, eu vou responder durante a aula, mas eles estão em um momento de oração, pessoal. E eles estão aqui com o rosto ao chão, né? Porque eles têm que orar virados, né, para Meca. Independente de onde eles estão, eles têm que orar virados para Meca. A gente vai ver melhor isso na nossa aula. E aqui, pessoal, segundo dados, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, né, são dados de 2010, no Brasil, a gente tem 35.617 seguidores do Islã, tá? Então, a gente tem um número relativamente pequeno em comparado com religiões como catolicismo, religiões evangélicas, né, e outras religiões aí, né, até religiões de matriz africana a gente tem um número maior do que o Islã no Brasil, né. Aqui a mesquita, né, Masjid Imam Ali Ibn Abi Talib, né, não sei se está a pronúncia certa, tá, pessoal, né, mas é essa mesquita aqui que a gente tem em Curitiba, tá? O que é mesquita? Mesquita é um templo islâmico, né? É um templo de adoração. Vamos supor, é como se fosse uma igreja, né? Em que você vai lá adorar o Alá, né? Então isso é uma mesquita, é o templo islâmico, né? Islã ou islamismo, né? Então essa religião, pessoal, ela é criada pelo Maomé e é chamada de Islã ou islamismo. Então ou é a religião Islã ou é o islamismo, tá? E quem segue essa religião são os islamitas, maometanos ou muçulmanos. Geralmente a gente chama de muçulmanos, tá, pessoal? Tem gente que às vezes chama erroneamente de islâmicos, né, pessoal? Mas na verdade os termos corretos aqui são esses: islamitas, maometanos ou muçulmanos, beleza? Uma coisa que é interessante para a gente não esquecer, pessoal, é que árabe não é sinônimo de islamismo, tá? Por quê? A gente vai ter árabes, sim, que não são muçulmanos, que eles não seguem a religião do Islã. A gente tem árabes, atualmente, que são judeus, a gente tem árabes que são cristãos e tem árabes de outras religiões. Então, nem todo árabe, ele é muçulmano, beleza? E povos árabes são aqueles que falam a língua árabe, tá? Então, todo mundo que fala a língua árabe são povos árabes, não exatamente todos que seguem o Islã. Da mesma forma que, atualmente, muitos judeus, né, eles não professam ali o judaísmo como religião, mas eles são judeus como etnia, tá bom, pessoal? E quais são os pilares do islamismo? Os pilares, né, que fundamentam a religião islâmica, tá? Primeiro, crer em um só Deus. Esse é o principal pilar, né? É um monoteísmo, crer em Alá e
seguir os ensinamentos de Maomé. Então, você tem que seguir os ensinamentos do Maomé e crer em um só Deus, crer em Alá. Segundo, que é o Salá, né? Que é orar 5 vezes ao dia com o rosto voltado para a Meca. Lembra o que eles estavam fazendo ali na foto lá do comecinho da aula? Eles estavam orando com o rosto voltado para a Meca. Então, se você está no Brasil, você tem ali, pega uma bússola ou coisa parecida e aponte-se para a Meca e ore com o rosto ao chão ali, né, em reverência a Alá, né, apontado sempre para a Meca, que é o principal centro religioso do Islã, tá bom? O outro pilar é o zakat, que é dar aos necessitados uma ajuda proporcional aos bens que possuem, ou seja, a caridade, né? Como a gente tem no cristianismo a questão da caridade, no Islã a gente também tem a questão da caridade, de você ajudar os pobres e mais necessitados, tá bom? Outro pilar, pessoal, é jejuar durante os dias do Ramadã, né? Que é o nono mês, né? É o mês do Ramadã, tá bom? Então, o fiel ele não deve ingerir alimento nem água ao nascer e pôr do sol, tá? E esse mês é um mês muito importante ali para os islâmicos, né? E um outro pilar é ir à Meca ao menos uma vez na vida, caso tenha recursos para isso, né? Obviamente que atualmente muitas pessoas talvez não tenham recurso, né? Já que o Islã se espalhou pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil temos islâmicos, muçulmanos, tá? E aqui, pessoal, você consegue identificar o que está no centro dessa foto? Vocês lembram dessa foto? Lembram? Aqui a gente tem um templo religioso, né, a Kaaba, em Meca, e aqui a gente tem a Pedra Negra, tá? A Pedra Negra que é um símbolo da religião islâmica, uma pedra que veio dos céus, tá bom? E agora, pessoal, vamos fazer uma atividade para a gente assimilar o nosso conhecimento desta aula. A frase abaixo contém alguns equívocos, tá? Disserte os motivos de estar errada e reescreva de forma correta, beleza? Então, até onde se conhece, todos os árabes são adeptos da religião islâmica. Então, o que tem de errado nessa frase? Reescreva ela da forma certa. Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. E aí, pessoal, conseguiram responder? Vamos ver a resposta que o professor preparou para vocês, então? Então, na realidade, nem todos os árabes, eles são muçulmanos, né? Pois também há árabes cristãos, judeus e adeptos de outras religiões. Sendo assim, a frase deveria ser, até onde se conhece, nem todos os árabes são adeptos à religião islâmica.
né? Ou vocês poderiam ter modificado de uma outra forma aí, acrescentado o nome das religiões aí na frase, tá, pessoal? Mas isso é pra gente lembrar, nem todos os árabes, eles são cristãos, né? São muçulmanos, né? Alguns são cristãos, outros judeus e de outras religiões também. E aqui, pessoal, a gente entra num conceito chave do Islã, tá? Que é o conceito da jihad, tá? No início lá da religião islâmica, a gente tem esse conceito, né, que implicava no dever do muçulmano cuidar um do outro, tá? A jihad, né, que é a guerra contra todos que ameaçavam a comunidade, era uma obrigação importantíssima. Por quê, pessoal? O Islã ele surge num contexto tribal, né, em que a defesa da própria comunidade era muito importante. Aí o conceito da jihad, de você guerrear para salvar, né, a sua comunidade, continuar perpetuando a sua fé, tá? Então a jihad não era do indivíduo, mas de toda a comunidade apenas, tá? A gente tem alguns pontos importantes sobre a jihad, né, que é discutido sobre a grande jihad, digamos assim, e a pequena jihad, né? A pequena jihad seria esta jihad, né, esta luta, né, de um povo contra o outro ali, né, a luta pela sobrevivência, né? E a grande jihad, pessoal, a gente tem a luta espiritual, né? A grande jihad para o muçulmano é lutar contra a sua própria carne, é lutar contra o pecado, né? Essa luta interna em que o muçulmano tem da religião, de seguir Alá, contra a sua própria carne, contra o seu próprio pecado, né? É a grande jihad, que é a verdadeira guerra, que é a guerra espiritual. Beleza, pessoal? E aqui vamos para mais uma atividade. O Islã, ele é uma religião ao mesmo tempo em que regulariza todos os aspectos da vida, né? O indivíduo e as etapas de seu desenvolvimento, a educação, as relações entre homens e mulheres, a vida familiar e comunal, ou seja, a vida em comunidade também, o comércio e o governo, a justiça e a filosofia. Ou seja, o muçulmano, né, a religião islâmica, ela está em tudo. Então explique de que maneira o Islã ele pode ser entendido como um modo de vida. Além de uma religião, por que ele pode ser entendido como um modo de vida? Então vamos analisar esta frase, né, e vamos, após essa leitura e após analisar essa religião, vamos explicar por que ele pode ser entendido, além de uma religião, como um modo de vida. Vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. E aí, pessoal, conseguiram responder? Vamos ver aqui, então, a resposta que o professor preparou para vocês, né? Então, boa parte da vida social
é regulada pelas normas religiosas, né, do Islã. Então o muçulmano, boa parte da sua convivência, das suas relações, ela é norteada pela religião, né? Por exemplo, as vestimentas. As vestimentas, né, a partir do momento que você é muçulmano, a religião ela regula suas vestimentas, como o uso do véu pelas mulheres, né? A questão também da educação, a arte, a cultura, né? E a justiça, que em muitos países ainda atualmente é influenciada pela lei islâmica, né? Alguns estados têm praticamente o Alcorão ali como a sua constituição, muitas vezes ali se aproximando muito de um estado teocrático. Beleza, galera? Mas e depois, né, a morte de Maomé? O que aconteceu? Maomé, a gente teve ali o Maomé, ele era o líder, ele era o profeta, mas ele morreu, né? E o que acontece depois da morte de Maomé, pessoal? Isso vai gerar um vazio político e religioso. Ficou naquela. Quem substitui o Maomé? Essa figura central, essa figura importante. Quem tem o poder ali para continuar propagando o Islã, né? E aí a gente vai ter uma certa divisão aqui, né? Os 4 primeiros califas, né, que são ali, como que eu posso dar um exemplo assim próximo? Imaginem um papa, né, mas com relações diferentes, tá, pessoal? Mas era a pessoa mais importante ali do Islã, tá? Eles foram escolhidos entre os parentes de Maomé, tá? Então os 4 primeiros são parentes de Maomé, foram escolhidos entre os parentes, tá? Beleza? Então tinham sangue de Maomé. Em 661 há uma divisão, né? Para uns, um parente de Maomé, apenas um parente de Maomé, ele podia ser califa. Ou seja, o califa, esse cara que vai ser o mais importante do Islã, ele tem que ter uma linhagem cronológica de Maomé, né? Ele tem que ter um parentesco com Maomé, certo? Mas para outros, isso não era necessário. Para outros, qualquer um que se aplicasse no estudo da palavra, né, do estudo do Alcorão, que entendesse o estudo do Alcorão, que fosse mestre, ele poderia ser califa, ou seja, esse líder espiritual religioso, tá? Então vai surgir uma divisão muito importante aqui neste contexto, né? Que é a divisão entre sunitas e a divisão entre xiitas, né? Um vai acreditar que apenas um parente pode ser califa e outro vai acreditar que apenas alguém que estude, se aplique na palavra, pode ser um califa, tá bom, pessoal? Ficou claro? E a expansão muçulmana, pessoal? Como que vai se dar essa expansão muçulmana, né? O Islã, ele se espalha rapidamente. Ele tem uma velocidade enorme ele é uma explosão, na verdade. Ele é um dos acontecimentos, pessoal, da Idade Média, mais repentinos, assim, né? Ninguém estava esperando o surgimento de uma nova religião que pudesse competir, inclusive, muitas vezes com o cristianismo ali na Europa, tá? Eles vão chegar até a Europa, pessoal, na Idade Média, sim, né? E com a morte de Ali, que era o 4º califa, né, em 661, o poder ele passa para os Omíadas, tá? Que vai ser ali uma geração ali que vai ficar muito tempo no poder. E esses vão expandir muito o Islã, tá bom, pessoal? Então, eles vão governar até 750. E esses Omíadas vão ser muito importantes para a expansão do Islã. Eles vão ser muito expansionistas na sua fé, tá? Então, pessoal, os Omíadas eles vão conquistar o norte da África e vão chegar, pessoal, pasmem, a Península Ibérica em 711. Península Ibérica, professor, eu não lembro onde que é. Península Ibérica, pessoal, é onde atualmente temos Portugal e Espanha. Então eles vão dominar a região de Portugal e Espanha lá na Europa e todo o norte da África. Então esses Omíadas eles vão ser muito importantes, né? Posteriormente, a gente vai ter os Abásidas, que são daí do grupo xiita, né? Que eles vão se apossar do califado. Então a gente vai ter disputas também entre sunitas e xiitas, né? Que vem de tempos, tá, pessoal? Né? E califado, então, pessoal, é o governo islâmico. É um governo, tanto líder religioso, mas também líder político, tá bom, pessoal? Que é na religião muçulmana, religião islâmica, perdão, a gente tem essa relação muito forte entre a política e a religião.
E aqui, pessoal, a gente vai ver então nesse mapa a expansão muçulmana, a expansão islâmica, como que ela se dá, né? Então, até a morte de Maomé em 632, é essa região aqui. Ou seja, Maomé, ele vai dominar, só durante a sua vida, a Península Arábica toda, pessoal. Estão vendo? Posterior, né, à expansão dos califas, né? A gente vai ter mais uma grande parte da região. E aqui, pessoal, combates com o Império Bizantino, né? Muitas terras que eram do Império Bizantino vão ser dominadas. Inclusive, a gente vai ter o domínio aqui de Jerusalém, que vai gerar posteriormente o que, pessoal? As cruzadas, exatamente. A gente vai ter o domínio dos muçulmanos ali e os cristãos eles vão combater, né? Vai ter guerras entre cristão e muçulmano disputando a terra de Jerusalém, tá? E ali o califado omíada, que vai ser talvez o apogeu, né? O ponto máximo ali da religião islâmica, né? De expansão, que vai ser de 661 a 750, tá bom? Em que eles vão conquistar todo o norte da África, chegando à Península Ibérica. Então vamos para mais uma atividade, pessoal. Ao lado do Oriente Médio, da Índia e do Sudeste Asiático, há 3 grandes esferas de expansão do Islã. A África representa um quarto espaço, menos central no passado muçulmano, mas ganhando cada vez mais relevância. O número de muçulmanos na África subsaariana, ou seja, a África abaixo do deserto do Saara, abaixo do norte, né, da África, é hoje avaliado entre 111 e 400 milhões. Beleza, pessoal? Então, segundo o autor, onde o islamismo mais cresce? Então, vamos analisar esse trechinho e a gente já volta. Responderam aí, pessoal? Vamos ver o que vocês responderam então? Ó, o islamismo, ele tem crescido mais ultimamente no Oriente Médio, Sudeste Asiático e principalmente também em países da África subsaariana, né? Países do sul ali do deserto do Saara, beleza? Então o que a gente viu nesta aula, pessoal? A fé islâmica está assentada em 5 pilares, certo? A jihad tem origem como forma de proteção da comunidade, a questão da guerra santa, né? O islamismo, né, se expandiu pela Península Arábica e os muçulmanos conquistaram o norte da África e a Península Ibérica até meados do século VIII. Beleza, galera? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.